Bem, eu sou Alain Montarroios e estou aqui com o professor Campelo e a repórter Isabela Muniz. E neste momento, o professor Campelo se propõe a lançar 2 desafios mundiais. Vamos conferir isso. E aí, professor Campelo, são 2 desafios mundiais, como é isso? Me conta. O desafio mundial 1 refere-se às raízes cúbicas até 1 trilhão. Quem conseguir uma estratégia mais prática para calcular uma raiz cúbica mentalmente em menos de 1 minuto já é um forte candidato ao título mundial, né? E o desafio mundial 2 é quem pronunciar mais rápido do que eu 1000 palavras, que hoje meu tempo está em torno de 6 minutos. O que me chamou a atenção foi o nome Desafio Mundial. Por que esse nome? Porque inevitavelmente, Isabela, você sabe que nós vamos colocar esse desafio nas redes sociais. E isso atinge os 4 cantos do mundo. Então, inevitavelmente, é um desafio mundial. Quem poderia participar, né? Os amantes dos cálculos, dos números, né, da matemática. E na segunda parte, os amantes da memorização. Já que você tem essa ideia dessa amplitude, eu queria saber se você vai oficializar e quando seria isso? Bom, Isabela, hoje é o dia 20 de fevereiro. Eu vou oficializar esses 2 desafios no Departamento de Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Pernambuco. Lá nós vamos fazer esses 2 desafios e aí sim teremos a participação dos professores daquela unidade e será oficializado a partir de sexta-feira. Vocês então podem ser multiplicadores desse desafio para o mundo inteiro. Vamos demonstrar, né? Vou falar sobre o desafio mundial 1, que refere-se às raízes cúbicas até 1 trilhão. É claro que eu vou demonstrar parte desse desafio para ser um facilitador para os desafiantes, né? Então, vocês sabem que a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E assim segue até 9. A raiz cúbica de 27 é 3, a de 64 é 4, a de 125, 5, a de 216, 6, 343, 7, 512, 8 e 799. Então, com esses números, vocês determinam a primeira classe. E eu convencionei esses 4 algarismos, que eles determinam a unidade. Exemplo, se a unidade da raiz ela termina em 2, o resultado é 8 e vice-versa. Se a unidade é 3, o resultado é 7 e vice-versa. Vamos a 4 exemplos. Tá aí, a raiz cúbica de 551.368. Pela primeira classe, vocês determinam, é claro que 551 está entre 512 e 729. Então, eu já sei que o número é 8. Né? E pela unidade, se a unidade é 8, o resultado é 2 pela convenção. Então a raiz cúbica de 561.368 é 82. O outro exemplo, raiz cúbica de 389.017. Ora, 389, que é a primeira classe, está entre 343 e 518. Então eu sei que é o número 7. Se pela convenção a unidade terminou em 7, a resposta é 3. Bom, os outros exemplos. Raiz cúbica de 262.144. Primeira classe, 262 está entre 216 e 343. Então eu já sei que pela primeira classe é o número 6. E eu observo que 4 não está na convenção 2837. Então eu repito a unidade. 64. O mesmo ocorre com a raiz cúbica de 857.375. Pela primeira classe, eu determino que é acima de 729. Então eu sei que a raiz é 9. Como o 5 não está nessa convenção, eu repito a unidade. Aí eu mostrei para vocês todas as raízes cúbicas exatas até 1 milhão. É claro que o desafio estende-se a 1 trilhão. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, só um exemplo. E dando continuidade, agora eu vou dar uma demonstração de uma raiz próxima de 1 trilhão. O princípio é o mesmo das raízes cúbicas exatas até 1 milhão. Vejamos. Na primeira classe, se o número é 656, está entre 512 e 729. Então eu já sei que esse número é 8. E pela convenção, lembram disso? Que a unidade, se ela for 7, o resultado é 3. Então, o grande segredo, o grande desafio está justamente nessas 2 classes centrais. Eu tenho o meu algoritmo.
queria um de vocês. Esse é o grande desafio. Eu sei que aqui dá 6 e aqui dá 9. Agora é com vocês. Bom, professor Campelo, então vamos para o Desafio Mundial 2, né? Você falou que seria 1000 palavras em aproximadamente 6 minutos. Como é? Na realidade, eu formei alguns grupos de palavras que totalizam 1000 palavras. Por exemplo, peguei os 150 dígitos de pi, os 105 elementos químicos, 192 países do mundo e os 305 papas. E por que os papas? Porque estamos vivendo um momento muito interessante de uma sucessão do Papa, né? O Papa está renunciando, então é um momento certo para esse tipo de desafio. É claro que essas palavras totalizam 752 palavras, porém, Emirados Árabes Unidos, os países, né? Então são 3 palavras ao invés de uma. João Paulo II é um Papa, mas são 3 palavras, então totalizam 1039 palavras, para ser mais exato. Então eu falei isso em aproximadamente 6 minutos. Entendi, então você separa por grupos. Isso. Então, assim, quem memorizar essas 1000 palavras em menos de 6 minutos já tem condições de ser um forte candidato a vencer esse desafio. E você está pronto para demonstrar agora? Sim. Eu vou inclusive fechar os olhos porque é para manter a lisura desse desafio. Valendo. 3,1415 9265 358 979 3238 462 64 3383 2795 028 84 19 716 939 937 510 582 097 49 44 59 23 078 1640 628 620 8998 6280 348 253 421 17 0679 82 14 80 865 132 8230 664709 38446 09550 582 231 725359 408 128. Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio, potássio, cálcio, escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, galho, germânio, arsênio, selênio, bromo, criptônio, rubídio, estrôncio, ítrio, zircônio, nióbio, molibdênio, tecnésio, rutênio, ródio, paládio, prata, cádmio, índio, estênio, antimônio, telúrio, iodo, xenônio, césio, bário, lantano, sério, praseodímio, neodímio, promessio, samário, európio, gadolino, térbio, disprósio, holmio, hermitúlio, itérbilo, técio, áfnio, tantálio, tungstênio, rênio, osmílido, platina, ouro, mercúrio, tálio, chumbo, bismuto, polônio, astato, radônio, frâncio, radioactínio, tório, protactínio, urânio, netúnio, plutônio, ameriço, cúrio, berquério, califórnia, arsênio, férmio, mendelévio, nobélio, laurêncio, cuxatoviânio. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Trindade, Tobago, Uruguai, Venezuela, Belize, Canadá, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, El Salvador, Santa Lúcia, Antigua, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Iugoslávia, Luxemburgo, Liechtenstein, Albânia, Andorra, Malta, Mônaco, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, São Marino, Suécia, Suíça, República Tcheca, Rússia, Vaticano, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia, Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Ucrânia, Cazaquistão, Quirguiza, Tadiquistão, Turqueistão, Uzbequistão, Seborga, Afeganistão, Arábia Saudita, Mianmar, China, Chipre, Singapura, Coreia do Norte, Filipinas, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Kuwait, Líbano, Mongólia, Nepal, Paquistão, Síria, Tailândia, Turquia, Vietnã, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Catar, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Iêmen do Sul, Camboja, Laos, Malásia, Ilhas Maldivas, Oman, Sri Lanka, Macau, África do Sul, Angola, Argélia, Cabo Verde, Camarões, Comoros, Djibouti, República do Congo, Costa do Marfim, Egito, Etiópia, Guiné, Libéria, Líbia, Marrocos, Moçambique, Nigéria, Quênia, Senegal, Sudão, Tanzânia, Tunísia, Uganda, Zaire, Zâmbia, Zimbábue, Burkina Faso, Benin, Botsuana, Burundi, República Centro-Africana, Chad, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Lesoto, Malawi, Madagascar, Mali, Ilha Maurício, Mauritânia, Níger, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Ilhas Seychelles, Somália, Suazilândia, Togo, Namíbia, Transkei, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas Fiji, Nauru, Papua Nova Guiné, Samor Ocidental, Tonga, Ilha Salomão, Kiribati, Tuvalu, Vanuatu, Macedônia, Eritreia. Hipólito Noviciano, Félix II, Ursino, Eulário, Lourenço de Óscoro, Teodoro, Pascoal, Constantino, Felipe, João, Anastácio, Cristóvão, Bonifácio VII, João XVI, Gregório Bento X, Honório II, Clemente III, Teodorico, Alberto, Sérgio IV, Gregório VIII, Celestino II, Anacleto, Vitor IV, Vitor V, Pascoal III, Calixto III, Inocêncio III, Nicolau V, Clemente VII, Bento III, Alexandre V, João XXIII, Félix V.
E os papas, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre I, Sisto I, Telésio, Origino, Pio I, Aniceto, Soteleiro, Eleutério, Vitor I, Zeferino, Calixto, Urbano I, Ponciano, Antério, Fabiano, Cornélio, Lúcio I, Estevão I, Sisto II, Dionísio, Félix I, Eutíquio, Caio, Marcelino, Marcelo I, Eusébio, Melquíades, Silvestre I, Marco, Júlio, Libério, Damaso, Cirício, Anastácio, Inocêncio I, Zósimo, Bonifácio I, Celestino I, Sisto III, Leão I, Hilário Simplício, Félix II, Geládio I, Anastácio II, Cima, Cormisdas, João I, Félix III, Bonifácio II, João II, Agapto I, Silvério, Vigílio, Pelágio I, João III, Bento, Pelágio II, Gregório I, Sabiniano, Bonifácio III, Bonifácio IV, Adeodato I, Bonifácio V, Honório I, Severino João IV, Teodoro I, Martinho I, Eugênio I, Vitaliano, Adeodato II, Dono Ágato, Leão II, Bento II, João V, Cônon, Sérgio I, João VI, João VII, Cisino, Constantino, Gregório II, Gregório III, Zacarias, Estevão II, Estevão III, Paulo I, Estevão IV, Adriano I, Leão III, Estevão V, Pascoal I, Eugênio II, Valentino, Gregório IV, Sérgio II, Leão IV, Bento III, Nicolau I, Adriano II, João VIII, Mariano I, Martinho II, Adriano III, Estevão VI, Formoso, Bonifácio VI, Estevão VII, Romano, Teodoro II, João IX, Bento IV, Leão V. Sérgio III, Anastácio III, Lando João X, Leão VI, Estevão VIII, João XI, Leão VII, Estevão IX, Mariano II, Martinho III, Agapto II, João XII, Leão VIII, Bento V, João XIII, Bento VI, Bento VII, João XIV, João XV, Gregório V, Silvestre II, João XVII, João XVIII, Sérgio IV, Bento VIII, João XIX, Bento IX, Silvestre III, Gregório VI, Clemente II, Damaso II, Leão IX, Vitor II, Estevão X, Nicolau II, Alexandre II, Gregório VII, Vitor III, Urbano II, Pascoal II, Geládio II, Calixto II, Honório II, Inocêncio II, Celestino II, Lúcio II, Eugênio III, Anastácio IV, Adriano IV, Alexandre III, Lúcio III, Urbano III, Gregório VIII, Clemente III, Celestino III, Inocêncio III, Leonardo III, Gregório IX, Celestino IV, Inocêncio IV, Alexandre IV, Urbano IV, Clemente IV, Gregório X, Inocêncio V, Adriano V, João XXI, Nicolau III, Martinho IV, Honório IV, Nicolau IV, Celestino V, Bonifácio VIII, Bento XI, Clemente V, João XXII, Bento XII, Clemente VI, Inocêncio VI, Urbano V, Gregório XI, Inocêncio VI, Gregório VII, Gregório XII, Martinho V, Eugênio IV, Nicolau V, Calixto III, Pio II, Paulo II, Sisto IV, Inocêncio VIII, Alexandre VI, Pio III, Justo II, Leão X, Adriano VI, Clemente VII, Paulo III, Justo III, Marcelo II, Paulo IV, Pio IV, Pio V, Gregório XIII, Sisto V, Urbano VII, Gregório XIV, Inocêncio IX, Clemente VIII, Leão XI, Paulo V, Gregório XV, Urbano VIII, Inocêncio X, Alexandre VII, Clemente IX, Clemente X, Inocêncio XI, Alexandre VIII, Inocêncio XII, Clemente XI, Inocêncio XIII, Bento XIII, Clemente XII, Bento XIV, Clemente XIII, Clemente XIV, Pio VI, Pio VII, Leão XII, Pio VIII, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Parabéns, professor Campelo, e muito obrigado. E vamos aguardar os candidatos aos desafios, né? Perfeitamente, Isabela. Muito obrigado por sua participação, ao meu amigo Alain Montarroz. E os desafios estão lançados, né? É com vocês.